Então, para quem chegou agora, bom dia. Eu sou o professor Disney e nós vamos iniciar o nosso curso de cálculo diferencial integral 1. Muitos de vocês já me conhecem, alguns fizeram essa disciplina aí na modalidade ERE e já estão manjando aí como é que a gente trabalha aqui na plataforma, tá? Antes de falar da plataforma, eu queria falar do plano de ensino, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no curso, tá? Na primeira aula, o professor tem que mostrar o plano de ensino. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar o plano de ensino. Que o plano de ensino, ele estabelece como é que vai ser a regra do jogo, né? Como é que vai ser o curso e todas as regrinhas que a gente precisa estabelecer, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso plano, tá? Aqui no plano tem identificação de para qual curso é que está sendo ministrado. Então, inicialmente é para o curso de Ciência da Computação, pessoal lá do ICOMP, mas muita gente de fora também pôde se matricular, né? Esse período está contando como sendo o primeiro semestre de 2020 ainda, né? Então, a disciplina Cálculo Diferencial Integral 1, carga horária 60 horas, 4 créditos, 60 horas teóricas. Então, o professor responsável sou eu. Aqui meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, então é bem simples, disney@ufam.edu.br, tá? Fica à vontade em mandar e-mail para mim, não tem problema nenhum, eu sempre respondo, tá? Só se cair no spam, alguma coisa assim, mas geralmente eu respondo e respondo em tempo hábil, tá bom? Aula de segunda às 9h50, segunda e quarta, né, às 9h50. Aqui é um horário de atendimento, esse horário de atendimento aqui eu preenchi segunda e quarta, das 14 às 16, mas assim, nós vamos ter uma monitoria e eu vou colocar disponível lá o horário da monitoria, tá? Ainda vou colocar lá na plataforma e a gente vai ver como é que vocês vão ter o acesso à plataforma ainda, tá bom? Mas a priori está aqui, segundas e quartas, das 14 às 16. Mas, assim, para falar comigo é mais tranquilo mandar o e-mail. Então, manda e-mail aqui para o disney@ufam.edu.br, que aí a gente arranja um jeito de, professor, por e-mail não consegui resolver, vamos fazer uma chamada de vídeo. A gente faz uma chamada de vídeo, eu abro o Meet aqui e a gente conversa, tá? Sem problema nenhum. Vai ter horário fixo dos monitores atendendo. Então, os monitores vão estar lá, eles vão estar no Meet também. Então, vai ser tudo ao vivo, tá? Você pode, além de você ter o WhatsApp do monitor, que você vai poder tirar suas dúvidas, ele vai poder responder pelo WhatsApp, nós vamos também ter a possibilidade de ter ao vivo também, tá? Então, vai ter o horário lá com o link da sala Meet, que o aluno vai estar disponível lá, o monitor. Esse aqui é o nosso link, tá? Então, todas as aulas vai ser o mesmo link, que é esse que vocês estão agora. Então, esse é o endereço aqui era para ser a sala virtual, né, que era do Moodle, e eu acabei colocando o link aqui, tá? Mas essa daí é o nosso link da aula síncrona, tá? Vou já falar onde é que está a nossa sala, tá? Lá no Colab Web. Bom, aqui a ementa, que é dada por isso daqui, esse conteúdo aqui, limite, continuidade, definições, propriedades, a derivada, a regra da cadeia, o teorema do valor médio, função inversa, integração, teorema fundamental do cálculo, integrações impróprias, técnicas de integração, aplicação de integrais. Basicamente, o curso é limite, derivadas e integrais e suas aplicações, tá? Então, aqui são os conteúdos específicos. Esse plano ele vai estar disponibilizado também lá na plataforma, tá? E aí vocês podem visualizar. Aqui é o conteúdo programático, ou seja, para cada dia, aqui está previsto um conteúdo. Claro que isso tem uma certa flexibilidade, né? Eu posso dar uma acelerada, eu posso dar uma reduzida, vai depender do andamento da aula, tá? Eu não tenho obrigatoriedade de fazer todo esse conteúdo aqui, por exemplo, né? No primeiro dia,
está previsto limites laterais e tal. Mas, como a gente está conversando sobre o curso, sobre o plano e tal, talvez eu não consiga chegar no objetivo da aula de hoje. Mas eu não me preocupo com isso, tá? Porque a gente tem bastante tempo e a gente vai na manha, vai na velocidade de vocês. Então, aqui está todo o conteúdo, eu não vou ficar lendo isso aqui tudo, vocês vão poder verificar aí, tá? Se tudo der certo, nós fechamos o conteúdo, tá? A parte do conteúdo dia 12/7. Mas se você for ver lá no calendário acadêmico, as provas finais vão lá pelo dia, acho que é até 14/8, tá? Então, a gente consegue fechar o curso antes, se tudo der certo, questão de feriados, essas coisas, tá? Às vezes acontece um imprevisto, cai a internet, a gente perde a aula, então, a previsão é essa daqui, tá? Contando todas as aulas. E assim, eu estou fazendo todas as aulas síncronas, tá? Tem cara que só faz, sei lá, 30% das aulas síncronas. Então, eu quero fazer todas, e todas as aulas vão estar gravadas, tá? Elas estão sendo gravadas e vão ficar disponibilizadas tanto no YouTube quanto na nossa plataforma, tá ok? Bom, então, são aulas expositivas, videoaulas, materiais interativos e atividades na plataforma Moodle. Todas as nossas atividades vão ser realizadas virtualmente na plataforma Moodle lá, que é o Colab Web, tá? Que eu vou falar como é que a gente vai fazer o acesso aí, beleza? Bom, então são 2 aulas síncronas por semana via Google Meet, às segundas e quartas, das 8 às 10, nesse link que é fixo, sempre o mesmo link, tá? Qual é o link e tal? Esse link aqui, você coloca lá nos seus favoritos aí, vai ser sempre a nossa aula. Também eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Bom, vão ser 3 avaliações parciais, os procedimentos de avaliação. A média dos exercícios escolares vai ser a média simples, que é a média aritmética simples aqui, tá? Primeira prova, mais a segunda prova, mais a terceira prova, onde esse é P1, P2, P3 é a primeira, segunda e terceira provas parciais, tá? E a média final será calculada segundo o critério da UFAM, que é essa daqui. 2 vezes a média dos exercícios escolares, mais a prova final, dividido por 3. Beleza? Então, isso aqui é a média lá da UFAM. O detalhe é o seguinte, tá? Essas notas aqui, P1, P2 e P3, elas vão ter a influência de, assim, além de você fazer uma prova individual lá na plataforma, avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3, durante as aulas, tá? Por isso que é importante você participar da aula síncrona, nós vamos estar realizando atividades. Então, nós vamos ter tanto atividades individuais como atividades em grupo, realizadas em aulas, sem aviso, sem nada. Atividades, tipo assim, eu pego assim, olha, 20 minutos para fazer uma atividade, tá? Então, nós vamos ter atividades em grupo e atividades individuais, ok? Então, professor, o senhor vai reprovar, o senhor vai fazer chamada, o senhor vai reprovar por falta, não sei o quê? Não. Eu não vou fazer chamada, não precisa ficar lá no chat, lá dizendo presente, estou aqui, parará, nada disso, tá? Mas eu aconselho fortemente que você não perca nenhuma aula. Primeiro, porque na aula síncrona, você tem a possibilidade de entrar, falar, liga o microfone, fala comigo e tal, tira sua dúvida, tá? É muito bom você falar e tirar sua dúvida, eu não me importo. Pode parar a aula, a gente pode ficar discutindo durante horas aqui uma mesma dúvida, tá? Não tem problema nenhum. Eu até gosto disso, tá? Então, não perca as aulas síncronas. Ah, mas aí eu tive um problema, foi o médico, tive que fazer um exame, não sei o quê. Beleza, depois você assiste a aula gravada, que é diferente, é outra coisa, tá? Às vezes você não tem nem paciência para ficar ouvindo a aula gravada ou assistindo a aula gravada, beleza? Que é outra história, tá? Então, nós vamos fazer atividades que vão contar ponto para essas atividades aqui, as provas parciais, tá? São atividades que nós vamos realizar sem aviso prévio mesmo, tá? Que elas vão ajudar a compor essas notas aqui, beleza? Portanto, o conselho é não faltar, tá? As aulas síncronas. Quem não perdeu a aula síncrona, perdeu a atividade, não tem como fazer mais, tá? Aqui são as referências bibliográficas. Então, aqui as básicas,
Ávila, Guidorizzi, Chokovsky, Stewart. O Stewart é mais ou menos assim, os exemplos, os exercícios que eu estou pegando são desse cara aqui, tá? O James Stewart, volume 1, tá bom? Então, se você quiser investir aí no livro, investe nesse aqui, James Stewart, tá? Se não, é suficiente a aula aqui e eu vou estar disponibilizando o material lá também, então você vai ficar de boa, não precisa, não tem a necessidade de comprar o livro. Mas se você quiser fazer o investimento para consultar, para fazer mais exercícios e tal, então é um bom livro esse cara aqui, James Stewart, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a esse plano de ensino? Falem aí, por favor. Não, professor, até aqui tá tudo bem. De boa, né? Beleza. Bom, vamos agora à plataforma Moodle, tá? Que é o Colab Web aqui. Aqui, ó, você vai ter a página é colabweb.fam.edu.br. Seria bom vocês entrarem agora para testar, tá? Identificação do usuário é o seu endereço de e-mail, tá? Então você coloca lá maria@gmail.com e a senha é cálculo hashtag 1. Eu vou colocar aqui no chat, tá? A senha para quem não tinha conta, tá? Para quem já tinha conta, continua a mesma senha e o mesmo login, tá? Cálculo hashtag 2021. Beleza? Tenta aí o acesso nessa conta para ver se consegue logar, tá? Quando você faz o login, deixa eu fazer o login aqui na minha conta, aparecem todos os cursos que você está matriculado no Colab Web aqui, ó, tá? Então você vem nesse curso aqui, ó, Cálculo 1 2020/1. Clica nesse cara aqui e aí tem que aparecer o seu nome aqui em cima, tá? Então, se aparecer seu nome aqui em cima é porque tá tudo ok, beleza? E aí, esse aqui é o curso, tá? Dá uma tentada aí que a gente vai já falar do curso aqui. Aí tem um cara que vai dizer, professor, não consegui. Não tem problema, tá? Você pega e envia um e-mail para mim, tá bom? disney@ufam.edu.br. Manda o um e-mail com seu nome completo, seu número de matrícula e falando se tem alguma mensagem, aparece alguma coisa, faz um print da tela, manda para mim e a gente vai resolver, tá? Você tem que ter acesso a essa plataforma, senão você não vai conseguir fazer as atividades. Beleza? Podemos continuar ou tem alguém que está tentando ainda aí? Oi? Então vamos lá. Deixa eu mostrar como é que está estruturado essa plataforma Colab Web aqui, tá? Aqui, ó. Então aqui tem umas boas-vindas, aqui tem os preliminares. Bem aqui é o questionário para a formação de grupos. Vocês têm que fazer o mais breve possível isso. Professor, Oi. o Juan disse no chat que não conseguiu, que ele não consegue entrar. Tá. Então pede para ele passar um e-mail para mim com o nome e tudo mais, tá? Ok, obrigada. Então, aqui, ó, em preliminares, dá uma olhada aqui, vai ter questionário para a formação de grupos. Esse questionário aqui, ele é um pouquinho extenso, mas você tem que respondê-lo com a maior sinceridade possível. Não estou chamando vocês de falsos, não. É porque às vezes o cara fica sem paciência para ler e responder. Tem que ler direitinho e responder direitinho, por quê? Nós queremos formar grupos baseados na característica da personalidade da pessoa, tá? Então, nós queremos colocar as pessoas mais diferentes possíveis nos grupos.
Tá claro? Então, tem um cara que, assim, uma das perguntas, sei lá, se o cara é preguiçoso, se o cara sabe trabalhar em grupo, se o cara é o cara que é o irritadinho, se é o cara que é estudioso, se é o cara que tem preguiça, não sei o quê. Então, a gente quer misturar os grupos, tá? Isso aí vai fazer parte de um estudo que a gente está fazendo aí, qual é o melhor jeito de formar grupos, beleza? Então, respondam com a maior sinceridade possível, pense bastante na hora de responder e tal. Ele tem mais de 60 perguntas. Ele é extenso, mas eu preciso que vocês respondam esse questionário, tá? Eu na UFAM, é um vídeo que fizeram comigo aqui na UFAM, vale a pena você dar uma olhadinha para me conhecer um pouco, tá? Aqui o plano de ensino, que já está disponível, você pode baixar. A monitoria, esse cara aqui está desatualizado, tá? A distribuição dos alunos, qual era o aluno que ia ficar com quem, isso aqui não está atualizado, e aqui o horário da monitoria também não está atualizado, tá? Aqui é um documentário muito legal sobre derivadas, é legal assim, se você, tô de saco cheio, quero assistir algum vídeo bacana, dá uma olhada nesse aqui. Aqui são algumas videoaulas de pré-cálculo. O que é o pré-cálculo? Pré-cálculo é aquele conteúdo que lá do ensino médio que o cara precisa, é fundamental para entender o cálculo, tá? Então foram umas videoaulas que foram feitas por professores aqui da UFAM, do Departamento de Matemática, que estão disponibilizadas aqui. Você clica e tem uma pasta aqui com várias aulas, tá? Eu fiz algumas delas. Então, tem desde a teoria de conjuntos, aí vai embora para a operação com polinômios, divisão de polinômios, tá? A gente vai precisar muito dessa parte aqui de fatoração e tal, na hora de estar trabalhando com as derivadas e limites, né? Limites e derivadas integrais. Então, funções, e assim vai. Tem aula pra caramba aqui, claro, não é obrigatório, beleza? Você pode ficar consultando aqui de vez em quando e tal, tá? Mas não é para você pegar, eu vou primeiro fazer esse curso aqui todinho para depois ir estudar cálculo, não. Já vai direto para o cálculo, tá? O curso de cálculo é muito rápido. Aqui é um curso de cálculo do professor Renato Pedrosa, lá da Unicamp. Então, é um material que eu achei lá na internet e tal, e eu classifiquei aqui, ficou tudo organizadinho numa playlist aqui. Claro, assim, a abordagem dele, né, não necessariamente é a mesma ordem que a gente vai estar fazendo aqui, mas é um cara bacana, assim, a aula dele é bem legal, tá? Então, se você quiser, deixa eu ver o que o cara lá da Unicamp fala, o professor daqui de Manaus fala, sem problema, tá? Então, esse carinha aqui, você pode entrar lá e assistir, é bem legal, tá? Também, esse formulário aqui está desatualizado, também eu vou tirar. Aqui o link da aula, tá? Isso aqui eu vou ajeitar também, que é um link só, tá? No YouTube é só você procurar lá o meu nome que você vai achar o canal. E aqui as aulas gravadas. Aqui vão ficar todas as aulas gravadas, tá? Eu espero conseguir colocá-las todas no mesmo dia, porque assim, eu tenho que pegar a aula, tenho que dar uma editada, porque às vezes fica muito grande, né? E eu fico falando muita besteira e tal. Eu dou uma editada na aula e faço o upload para o YouTube. Assim que está disponível no YouTube, eu coloco o link aqui. Então a aula vai ficar aqui também, beleza? Tira dúvidas é um esquema assim, você entra aqui e você coloca a sua dúvida, e aí o monitor ou eu venho aqui e resolvo, tá? Ou um colega também pode interagir e conversar aqui, é um momento de interação aqui na plataforma, tá bom? E aqui eu tenho uma parte de pré-cálculo, que é o material mesmo, tá? De aulas, não são vídeos, são as aulas, todas relacionadas com pré-cálculo lá, relacionadas com aqueles vídeos lá, tá? E tem listas de exercícios e tudo mais. Então, volto a dizer, isso aqui não faz parte do curso, é só um material de apoio, beleza? Aqui sim, na unidade 1, a partir da unidade 1, é que nós vamos estar trabalhando aqui, tá? Então, aqui tem a ideia intuitiva de limite, a definição precisa de limite, aqui é as aulas, tá? E aqui, essas partes que estão cinza aqui, você não consegue ter acesso, tá? Porque são coisas que a gente está tentando colocar aqui ainda, está implementando. Quando tiver ok, a gente vai dizer, olha, clica lá e faz tal atividade, parará, beleza?
As avaliações também, elas vão estar aparecendo aqui, tá? Deixa eu ver se já tem alguma aqui. Tem vídeo aula, não sei o que, eles estão aqui, primeira prova, tá? Se você for clicar aqui, a prova, ela vai ser assim. As provas vão começar na sexta e terminam na segunda. Como é que é isso? É um leque que eu abro aí, tá? Você pode fazer a partir de sexta-feira, 0 hora de sexta-feira, até às 23h59 de segunda. Só que essa prova ela tem duração de 2 horas. Então, quando você começar a fazer, você tem que terminar, tá? Ah, professor, comecei a fazer, deu problema na internet, não sei o quê. Sabe? Isso aí é problema que acontece, a gente vai tentar solucionar. Mas faça de tudo, dê uma verificada na sua internet, dê uma verificada na energia, tá? Para dar tudo certo, para quando você começar a fazer a prova, você terminar ela num prazo de 2 horas. 2 horas é mais do que suficiente para resolver a prova, tá? A média que o cara resolve uma prova são 40 minutos. É um cara que está preparado, né? Ele resolve em 40 minutos tranquilo aí a prova, tá? Então eu dou um prazo de 2 horas para fazer a prova. E aí, assim, você fala para a namorada, fala para a mãe, para o pai, olha, não vou poder fazer nada agora, porque nessas 2 horas eu vou estar fazendo a prova. Manda o cachorro calar a boca e tudo mais, tá? Então, vai ser assim. Então, a prova já está aqui, mas quando você clicar aqui, ele vai dizer que não está disponível, porque só vai estar funcionando lá na data. Essa data aqui é a data do período passado, tá? Então, não tá rolando. Na verdade, não são 2 horas, tá? É 1h40, beleza? O mesmo tempo da nossa aula, tá? Então, todos os conteúdos estão aqui e as provas estão separadas aqui por unidades. Ó. Depois da unidade 1, vem a prova. Unidade 2 tem mais listas, a prova. Unidade 3, mais listas e a prova, tá? E vai ter a prova final. Aí eu quero fazer um esquema com vocês aqui, que é o seguinte. A prova final é o conteúdo do curso todo, basicamente. Porque, assim, não é o conteúdo do curso todo, porque eu não vou cobrar limite na prova final, tá? Mas vai ser derivadas e aplicações de derivadas e integrais e aplicação de integrais. Beleza? Bom, aqui na UFAM, quem tem a média dos exercícios escolares, né, maior ou igual que 8, o cara, a média dele, a média dos exercícios escolares é lançado lá na final, tá? Eu vou fazer um esquema assim, porque às vezes o cara não quer mais, não sei o quê. É assim, se a média do cara for maior ou igual que 5, e ele quiser que eu repita lá, ou seja, se ele não fizer a prova final, eu repito essa média lá na final, tá? Então, tem um cara lá, eu tirei 6 na média dos exercícios escolares, beleza? Ele fala, eu quero ficar com média 6. Beleza, eu vou lá, ele não faz a prova final, e eu meto um 6 lá, tá? O cara que ficou com a média menor igual que 5, por exemplo, o cara ficou com 4, tá? E ele não fizer a prova final, eu vou jogar 0 lá na final. E a média dele vai baixar mais ainda, tá? Então fica ligado nisso. O acordo é o cara que tiver a média dos exercícios escolares maior ou igual a 5, tá? E quiser fazer e não quiser fazer a prova final. Se ele quiser fazer a prova final, ele faz a prova final e eu lanço a nota da prova final, tá? Tem cara que tem média 8, mas ele fala assim, não, eu quero aumentar a minha média, eu vou fazer a final que eu sei que eu vou tirar 10. Aí o cara vai lá, tira 10, eu lanço 10 lá na final e a média dele sobe, tá? Isso aí vai de cada um, beleza? Então é um esquema, se você quiser que eu faça isso, e tem uma média lá maior ou igual que 5, você não faz a final e eu repito a média lá na final. Tranquilo? Perguntas aqui da plataforma e tudo mais? Não. Tudo aqui. Bom, teve cara que não conseguiu acesso, tá? Quem não conseguiu acesso, passa e-mail para mim que a gente resolve isso aí de boaça, tá bom? Sem problema nenhum. Beleza? Bom, então feita toda essa parte introdutória, as tarefas. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. A Beatriz falou, as tarefas como lista e tal contam para a média final? Não, o que vai ter é o seguinte, Beatriz, vai ter
vai ter atividades, como eu falei no início, nós vamos ter atividades que vão ser atividades individuais e atividades em grupo, tá? Isso nas aulas síncronas, nesse tipo de aula que a gente está fazendo aqui agora, pelo Meet, tá? Por isso que é aconselhável você não faltar. Então, essas atividades vão ter atividades que vai estar valendo ponto, tá? E aí, esses pontos vão compor as provas parciais, tudo bem? Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, a prova que você vai fazer aqui na plataforma vai valer 8 pontos, tá? Por exemplo, essa prova aqui, a segunda parcial, por exemplo, vai valer 8 pontos. E os outros 2 pontos vêm da onde? Vêm dessas atividades. Então, você fazendo todas as atividades e acertando tudo, você tem 2 pontos. Mais 8 pontos dessa prova aqui, você fica com os 10 pontos, que seria a nota máxima dessa segunda avaliação, tá claro? Então, a gente vai estar definindo aí quanto vale cada ponto no decorrer do curso aqui, tá? Mas você já sabe que tem atividades presenciais, que não são essas que vão ser marcadas aqui, tá? Pode ser que hoje eu diga assim, olha, vamos fazer uma avaliação valendo nota aqui. Aí, pá, já faço, você já garante sua nota. Ou não, tá bom? Então, é assim que é a parada, tá? Beleza? Mais alguma pergunta aqui? Pode fazer, tá? Sem problema nenhum. Fica à vontade aí. Nívia, professor, por exemplo, e se eu ficar sem internet? Eu seria prejudicado se perder alguma atividade de aula síncrona? Daria para eu fazer depois? Não dá para fazer depois, tá? Claro, problema todo mundo vai ter e tal, mas você vai ser prejudicada, mas não muito, porque vai ter uma notinha lá que não é uma nota que vai influenciar na sua prova, tá? Sei lá, no máximo 20% da nota, entendeu? Então, você consegue recuperar fazendo a prova normal, tá? A prova vai estar valendo 80%, por exemplo, e aí você não vai ser prejudicada, não, tá? Claro, você deixa de pontuar? Deixa de pontuar, tá? O cara que assiste todas as aulas, todos os dias e tal, ele tem que ser bonificado, tá bom? Então, não vejo que tem um prejuízo não, Nívia, tá? Beleza? Ok. Mais alguém? A ideia é incentivar o camarada a assistir todas as aulas, tá? E o cara se dá bem no curso aí. Eu acredito o seguinte, o cara que assiste todas as aulas, né, de verdade, não é colocar para tocar lá, ficar ouvindo e o cara tá fazendo outra coisa, não, beleza? É o cara focado na aula, direitinho. O cara pegar, fazer as listas de exercício, né? Ah, tá com dificuldade, procura o monitor, procura o professor, resolve as listas. O cara não tem como o cara não ser aprovado. Ele vai ser aprovado, vai fazer a prova de boa, vai fazer as atividades em grupos, atividades individuais de boa e vai ser aprovado, não tem jeito. Agora o cara que não assiste aula, não vai atrás das aulas gravadas. Tem cara que nem quer fazer prova e quer ser aprovado, ou quer responder de qualquer jeito a prova, aí não dá, bicho, tá? É assim, esse curso, não existe esse negócio, o curso é fácil porque é a distância, não existe isso não, bicho, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, vai ter que fazer lista, vai ter que se empenhar tal qual o curso presencial, não tem jeito. Falou? Beleza. Já falei pra caramba, né? Vamos ao que interessa, vamos para nossa aula? Então vamos lá. Vou pegar aqui a aula, tá? Nossa primeira aula. Vamos lá. Aula 1. Limites laterais, limites infinitos, assíntotas verticais e propriedades do limite. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, fala no chat aí ou abre o microfone, tá? Não tem problema nenhum. Pode abrir o microfone e falar aí que eu tô na escuta aqui. Beleza? Pode me interromper a hora que você quiser. Então vamos lá. Bom, olha só. Será que à medida que x se aproxima de um número p, então f de x fica cada vez mais próximo de algum número L? Então, olha aqui essa função. Eu tenho aqui a função, tenho aqui um ponto que a coordenada x dele é P, né?
E aí eu quero saber o seguinte, quando eu me aproximo de P, eu tenho duas maneiras de me aproximar de P, ou pela esquerda de P, ou pela direita de P, tá? Uma coisa que deve ficar bem clara para vocês é isso. Eu posso me aproximar aqui, ó, vou desenhar aqui uma reta, tá? Que não está tão reta, né? Mas eu tenho aqui um ponto P. Eu posso me aproximar pela esquerda do P e posso me aproximar pela direita do P, tá? Os números que estão à direita do P, eles são maiores que P. Por exemplo, se eu pego aqui um x1 aqui, à direita do P, ele é maior do que P. Se eu pego um x0 aqui, à esquerda do P, ele é menor do que P. Ok? Como se eu pegasse aqui, fixasse um número aqui, por exemplo, o número 5, eu pego um cara aqui à direita, ele é maior que 5. Pego um cara aqui à esquerda, ele é menor que 5. Por exemplo, aqui 5,1. Aqui, 4,9, tá? Então, um cara à esquerda, quando eu me aproximo pela esquerda, é um número menor do que o número que eu estou me aproximando aqui. E um cara à direita é um cara que é maior. Tudo bem? Então, a pergunta que ele está fazendo é o seguinte. Ó. À medida que x se aproxima de um número real P, com x diferente de P, tá? A gente quer x diferente de P. Então, f de x fica cada vez mais próximo de um número L. Então, observe ó, que quanto mais próximo de P eu me aproximo aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, mais próximo de L eu vou ter o valor da função aqui. É ou não é? Nesse caso aqui, quanto mais próximo de P eu chego, tanto pela esquerda quanto pela direita, mais próximo de L eu vou estar aqui. Não é verdade? Se eu pego esse cara aqui e vou na função, ele vai bater bem aqui, né? Mais ou menos. Se eu pego esse cara aqui que está mais próximo de P, ele vai bater na função onde? Mais próximo de L aqui, certo? Então, à medida que eu estou me aproximando de P, eu estou me aproximando de L. Quanto mais próximo de P eu estou, mais próximo de L eu vou estar lá no valor da função f desse valorzinho x aqui, tá? Então, tem essa animaçãozinha aqui, ó, que mostra essa questão aí, ó. Eu vou variando aqui, próximo de P, e vai ficando próximo de L, certo? A ideia de limite, basicamente, é essa daqui, tá? Quanto mais próximo de P eu estou, se eu estiver cada vez mais próximo de L, isso quer dizer que o limite, quando x tende a P, é L, tá? Só isso. Só essa que é a ideia de limite. E aí tem gente que faz uma confusão danada. Se a resposta for afirmativa, dizemos que limite de f de x quando x tende a P é igual a L. E aí, nós temos essa notação aqui. Limite de f de x quando x tende a P é igual a L. Tá? À medida que x se aproxima de P, f de x se aproxima de L. E quando eu faço x tender a P, de novo, eu posso ir pela esquerda ou pela direita. Lembra disso. Como o limite de f de x quando x tende a P é um número L, que é um número real, isto é, f de x se aproxima do número L quando x tende a P, isto é, x tende a P, f de x tende a L. Tá? Então, essa setinha aqui quer dizer que x está tendendo a P. Então, f de x vai tender a L. Eu faço x tender a P, f de x tende a L. Ok? Então, vamos ver aqui alguns casos, tá? Que podem acontecer. Não importa quem é a função, a gente está só olhando para o gráfico aqui, um gráfico de uma função f. Não quero saber a lei dela, não me interessa. Só graficamente eu quero analisar se quando x tende a P, o f de x tende a L. Então, nesse caso aqui, nós observamos, né, que quando x tende a P, o f de x tende a L. Eu me aproximo de P aqui e o valor da função se aproxima de L. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a P é L. Legal? Vamos ver outro exemplo. Olha esse caso aqui. O valor da função em P
é um valor que está longe de L. Observe que o f de P está bem aqui em cima, tá? É um valor que não está próximo de L, né? Está aqui em cima. Mas, quando eu faço o x tender a P, olha o que acontece. O f de x tende a L, sem problema nenhum. Quando eu chego próximo de P, pela esquerda, vai dar um cara bem aqui, próximo de L. Quando eu me aproximo de P pela direita, também vai dar um cara aqui próximo de L. Então, nós concluímos o quê? Que o limite de f de x quando x tende a P é L. Vamos para outro exemplo. Olha o que acontece com essa função. Eu venho aqui, aí a função dá um salto para cá, ó, tá? Note que quando eu me aproximo quando eu me aproximo de P pela esquerda, eu tenho um valor bem aqui embaixo, certo? Mas quando eu me aproximo de P pela direita, eu tenho um valor lá em cima. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou mais aqui perto do L, porque quando eu me aproximo pela esquerda, vai para um valor aqui próximo, e quando eu venho pela direita, vai para um valor lá em cima, distante. Tá? Então, se eu fixo L, por exemplo, bem aqui em cima, né? Eu digo, o meu L vai ser esse cara aqui. Opa, esse cara aqui, tá? Quando eu me aproximo aqui pela esquerda, beleza, vai dar um cara aqui próximo de L. Mas quando eu me aproximo pela direita, olha, qualquer cara que eu pegar aqui pela direita, já vai dar desse lado aqui da função. E aí vai estar onde? Vai estar lá em cima, tá? Então, deu ruim aqui, deu fora, deu longe do L, tá? Então, nesse caso, nós dizemos o quê? Nós dizemos que... Vou voltar aqui a seta. Ó, se eu fixar uma vizinhança aqui, né, eu digo, olha, perto para mim é todo cara que está aqui dentro dessa vizinhança aqui, dentro desse intervalo. E aí, quando eu vejo, eu vou ter que ter uma outra vizinhança aqui, do mesmo tamanho, por exemplo, dizendo que o cara vai estar perto, né? Eu fixo uma vizinhança aqui, e eu queria que ele chegasse só nessa vizinhança aqui, próximo do L. Mas o que eu vejo? Eu vejo que eu preciso de duas vizinhanças, uma aqui e outra lá em cima. Então, não tem uma única vizinhança aqui que garanta que ele vai tender a L. Então, eu digo, nesse caso, que o limite não existe. Beleza? Ficou claro aí essa ideia de limite para vocês? Se não ficou, fala agora que a gente tenta clarear as ideias aí. É fundamental essa ideia, só quero que vocês tenham essa ideia intuitiva aí, tá? Se tem essa ideia intuitiva, você consegue passar de limite tranquilo aí, tendo essa ideia intuitiva, a gente vai fazer umas continhas e tal, mas não é o fundamental, tá? O fundamental é você entender essa ideia intuitiva aí. Quando eu me aproximo de um P aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu tenho que entender um único número aqui, tá? Nesse caso aqui, como não foi possível, quando eu me aproximo pela esquerda, vai para um lugar. Quando eu me aproximo pela direita, vai para outro. Então, quer dizer que o limite não existe. Beleza? Vamos que vamos. Quando é possível, quando o possível resultado para o seguinte limite de f de x quando x tende a p, sendo f de x igual a k, uma função constante, e p um ponto qualquer do domínio, olha o que acontece. Na verdade é o seguinte, isso aqui é uma pergunta, né? Faltou colocar a interrogação aqui, tá? Aqui é qual o possível... Isso aqui é uma pergunta, tá? Qual o possível resultado para o seguinte limite, quando f de x igual a k? Tá? Então, tem uma função constante para qualquer ponto do domínio. Então, olha só. Em primeiro lugar, nós vamos visualizar a representação geométrica do gráfico da função constante, tá? Supondo que o valor k seja positivo. Porque é uma constante, então a gente sabe que é uma reta horizontal. O gráfico, né? Só para ficar mais claro, a gente vai estar considerando o k positivo. Então, olha só, está aqui a função constante, o k é positivo, e não importa qual seja o p aqui. Qualquer valor, f de p, é uma constante k, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vario aqui, faço o x tender a p pela direita ou pela esquerda, sempre eu vou ter o valor k
aí. Então, eu concluo o quê? Concluo que, mesmo eu variando, aí a função é constante, nós podemos concluir que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual ao limite de k, que é uma constante aqui, quando x tende a p, que é igual a k. Tá? F de x, aqui eu estou substituindo pelo k, que é a função. Tá? Então, o limite dessa função k, quando x tende a p, é o próprio k. Então, não tem o que você pensar. Quando você vê um limite lá de uma função constante, o limite, quando x tende a p, e não importa nem quem é o p, tá? Qualquer que seja esse p aqui, o resultado vai ser a própria constante. Então, o limite da função constante é a própria constante. Beleza? Limite de f de x, quando f de x é k, quando x tende a p, é k. Tá? Para todo p pertencente a R. Beleza? Então, o limite da constante é a própria constante. Outra pergunta. Qual é o possível resultado para o limite de f de x quando x tende a p, sendo f de x igual a x, a função identidade, e p um ponto qualquer do domínio? Também é uma interrogação, tem que mudar essa coisa aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos visualizar a representação gráfica também. Ó. A função identidade é aquela que é uma reta, né, que faz 45 graus aqui com o eixo x, né, e é uma função crescente aqui, né? Tá? Pega um valor aqui, daqui, quando pega um valor maior, o resultado é maior. Então, o que que acontece aqui? Ó? Também eu faço aqui a variação e vejo que f de p é p, porque f de x é igual a x, ó, lembra disso, tá? A função, ela foi definida assim, f de x é igual a x, tá? Então, f de p é p, qualquer que seja o p, tá? Então, eu pego aqui o ponto P, que é esse ponto bem aqui, tá? Aqui é P também. E aí, o que que acontece? Quando eu me aproximo pela esquerda, ele tende a P. Quando eu me aproximo pela direita, também tende a P, tá certo? Então, ó, tô colocando a notação aqui, ó, tá? Quando x tende a P pela esquerda, então, quando eu colocar, que eu quiser mostrar que ele está indo pela esquerda, eu coloco um sinalzinho de menos aqui. X tende a P pela esquerda. Então, f de x está tendendo a P pela esquerda também. Ó. Pega um cara aqui, ele vai aqui embaixo, né? Um pouquinho menor aqui. Na verdade, né? Se você falar, como pela esquerda se ele está para baixo, né? Claro, é porque está rotacionado o negócio aqui, né? É um cara aqui está o P, né? E aí ele está por aqui. Então, eu digo que é pela esquerda porque é o seguinte, esse negócio foi rotacionado. Se eu jogo ele para cá de novo, o P vai estar aqui assim, né? Tá? Rodei assim para cá, né? Esse cara rodando para cá e daqui rodando para lá, tá? Então, é aqui, ó. Um cara menor do que P. Então, eu digo que, como é um cara menor do que P aqui, né? Aqui embaixo, ó. Um cara menor do que P, eu digo que ele está tendendo a F de P pela esquerda, tá bom? Então, X tendendo a P pela esquerda, F de X está tendendo a F de P pela esquerda, beleza? Da mesma forma, quando eu faço X tender a P pela direita, F de X está tendendo a F de P pela direita, beleza? Então, o que que aconteceu aqui no final das contas? Aconteceu o seguinte, que o limite de F de X quando X tende a P é igual a F de P, que é P, né? Ah, então quando for a função f de x igual a x, o limite de f de x quando x tende a p é p. Olha só. Interessante, né? Então, esse resultado aqui a gente vai poder utilizar também, tá? E esse outro aqui, ó. Considere f de x, f de R em R, desculpa, de novo. Considere f de R em R, tá o quê? f de x é igual a 2x mais 6. Determine o limite de f de x quando x tende a 1. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? Por enquanto, a gente vai estar fazendo assim, tá? A gente vai fazer um processo de investigação aqui e nós vamos construir uma tabela com os valores menores e maiores que P igual a 1, porque X está tendendo a P igual a 1 aqui, certo? Então, olha só. Vamos ver. A minha função é 2x mais 6, certo? Então, eu vou fazer um processo investigativo aqui. Vou fazer o cara se aproximar de 1. Pego 0,9, dá isso.
0,99 dá isso, 0,999 dá isso. Tá? Números que estão se aproximando pela esquerda do 1 e números que estão se aproximando pela direita do 1. Olha o que a gente observa. Quando eu me aproximo pela esquerda, os valores vão se ficando cada vez mais próximos de 8. Quando eu me aproximo pela direita, os valores também vão ficando cada vez mais próximos de 8. Você pode pegar isso aqui e fazer na calculadora ou fazer no Excel, tá? E você pode exagerar, colocar números cada vez mais próximos aqui, 0,999, pode colocar 1 milhão de noves aqui. Você vai ver que vai tender a 8 esse resultado, tá? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? A ideia é que, quando eu faço o número lá, o número P, né, X, melhor dizendo, quando eu faço X tender a 1, então, o f de X vai tender a 8. Essa é a ideia do limite. Eu me aproximo pela esquerda e pela direita do número, eu vou estar me aproximando, o valor da função vai estar se aproximando de um valor L. Nesse caso aqui, é 8. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é o limite de 2x mais 6 quando x tende a 1, que é igual a 8. Aí você fala, professor, mas é só pegar e substituir o valor aqui dentro do 1. O x está tendendo a 1, eu venho aqui e substituo, né? 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. É só fazer isso? Não. Não é. Tá? Porque tem vezes que não é possível substituir aqui. Beleza? Quando é possível substituir, que no caso dos polinômios, né, que a gente vai já ver que quando eu tenho um polinômio é só eu substituir, é verdade, mas em geral não é. A gente vai já ver alguns casos, tá? Então, graficamente também, ó, quando eu faço x tender a 1, aqui, isso aqui é o gráfico da função lá, ó. Quando x tende a 1, o f de x tende a 8. Então, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a 1 é 8. Beleza? Bom, formalizando então. Se eu tenho uma função aqui, que é um polinômio do primeiro grau, então, o limite de f de x quando x tende a p vai ser ap mais b. É só eu pegar e substituir aqui o p, ou seja, o valor para onde o x está tendendo, tá? É ap mais b, beleza? Qualquer que seja o polinômio, é só substituir. Quer dizer, qualquer que seja a função afim aqui, tá? Ou polinômio de grau 1, tudo bem? Função polinomial de grau 1. Mas se eu tiver um polinômio qualquer de grau n, tá? Uma função polinomial de grau n, o limite de f de x, quando x tende a p, vai ser igual a f de p também. Basta eu substituir o valor do p no polinômio. Eu tenho o resultado do limite, tá? Por exemplo, aí eu quero... Caramba. Aqui já está respondido, né? Ó. Eu tenho esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a 4, de 4x menos 3. É só substituir... Desculpa. Limite quando x tende a 0, de 4x menos 3. É só substituir x igual a 0. Dá menos 3. Esse outro aqui, ó. Limite de x ao quadrado mais x mais 3, quando x tende a 1. Basta substituir o x igual a 1 e eu tenho o resultado 5. Tá? Por quê? Porque isso daqui é um polinômio. Então, eu posso substituir, não vai dar problema nenhum. Olha esse outro aqui. X ao cubo mais x ao quadrado mais 3 quando x tende a menos 1. Substituo menos 1, tá? Faço a conta, dá 3. Pega o limite de x à quarta mais x ao quadrado mais 3. Quando x tende a 0. Substitui o 0, dá 3. Beleza? Então, sem dificuldade aqui, né? Se eu tenho o limite de um polinômio, quando x tende a p, basta substituir o p lá no valor do polinômio que eu tenho o resultado do limite, tá? Até aqui tá de boa, gente? Tranquilão? A velocidade tá tranquila aí? Tá tudo bem, professor. Maravilha. Bom, esse limite aqui é super importante, tá? Limite da função 1 sobre x para todo x diferente de 0. Então, note que o x, ele pertence a R asterisco, ou seja, eu pego o conjunto dos números reais e tiro o 0, tá? Então, observe que o 0 está aberto aqui, o 0 não pode entrar. Por quê? Porque não tem divisão por 0. 1 dividido por 0
não tá definido, tá? Então, o gráfico dessa função, tá? Para x maior que zero e x menor que zero é assim. Ele vem aqui, ele vem tangenciando aqui o eixo vertical, tá? Faz essa curva aqui e depois vai tangenciar o eixo horizontal. Nessa parte onde o x é positivo. Quando o x é negativo, né? Ele vem aqui tangenciando o eixo x, aí faz essa curva aqui, depois ele tangencia o eixo y para cá, tá? Então, nós vamos analisar com cuidado aqui essa função, tá? Quando eu tenho aqui que o x, quando ele tangencia aqui, nós dizemos que essa reta aqui é uma assíntota dessa função, tá? Então, na verdade, eu tenho uma assíntota vertical aqui, que ela se aproxima aqui, né, dessa parte, e aqui também ela vai se aproximar dessa parte aqui, tá? Então, essa reta aqui, vertical, ela é uma assíntota dessa função. E essa outra aqui é uma assíntota horizontal, porque também ela vai tangenciar, ela vai se aproximar aqui indefinidamente aqui. Nesse caso aqui, ela não vai tocar essa reta e nem essa, tá? Nunca vai tocar, beleza? No caso dessa função. Mas eu tenho assíntotas que ela toca, tá? Por exemplo, uma função, só para dar uma ideia aqui do que eu estou falando de assíntota, tá? Por exemplo, se eu pego uma função que ela faz isso aqui assim, ó, tá? Ela toca, e aí, à medida que o cara cresce aqui, ela vai fazendo um zigue-zaguezinho assim, mas cada vez menor, manja? Ela, isso quer dizer o quê? Que não necessariamente uma assíntota ela é sempre tangente, tá? Uma assíntota quer dizer o seguinte, a partir do momento que x cresce muito, ou decresce muito, ou se aproxima muito de um valor, tá? No caso aqui está se aproximando de zero, né? Ela vai tender aqui a algum valor, tá? Então, nesse caso aqui, quando o x cresce, ela está tendendo a zero aqui, o valor da função, beleza? Então, eu tenho que essa reta horizontal aqui, x igual a zero, na verdade, desculpa, é y igual a zero, essa reta aqui, ela é uma assíntota horizontal, tá? E essa daqui, no caso, seria uma assíntota vertical dessa aqui, tá? Essa daqui que é x igual a zero, essa reta vertical aqui é x igual a zero. Só para você ter uma ideia intuitiva aí do que é uma assíntota, tá? Muito bem. Mas e aí? Aí é o seguinte, eu posso me aproximar do zero aqui, certo? Eu vou me aproximar do zero, eu posso me aproximar do zero pela esquerda e posso me aproximar do zero pela direita. Eu posso fazer o x tender a mais infinito também e o x tender a menos infinito, tá? Então, essas são as variações aí que eu posso fazer com o x. Eu posso me aproximar do zero pela esquerda, posso me aproximar do zero pela direita, posso fazer ele tender a mais infinito e tender a menos infinito. Então, vamos lá. Vamos pegar o x aqui e ver o comportamento dele, ó. Quando eu estou próximo de zero aqui, ó, ele vai lá para cima, né? E quando eu faço ele tender a mais infinito, ele vai estar tendendo a zero. Então, quando eu faço o x tender a mais infinito, tá? O 1 sobre x, que é a função, tende a zero. Tá clara essa ideia aí? Ó, faço tender a mais infinito, o cara tende a zero. Beleza? Por quê? Porque eu tenho essa assíntota aqui, quando faço x tender a mais infinito. Pensando de outra forma, você pode pensar assim também, ó. 1 sobre x é a minha função, certo? O x está tendendo a mais infinito. Opa, x tende a mais infinito, certo? Mais infinito é um número enorme, tá? É um número inatingível, na verdade. Mas se eu faço o seguinte, eu vou pensar no número x igual a 1 milhão, por exemplo, tá? Eu vou ter que o f de x vai ser 1 sobre 1 milhão, beleza? Isso aqui, 1 sobre 1 milhão, que eu botei só 1000, né? Sei lá, não, aqui é 1000, né? 1 milhão, tem 6 zeros. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar 0,0001. Não é um cara que está bem perto de zero? É. Eu posso aumentar ainda mais esse cara? Posso. Posso botar quantos zeros eu quiser aqui, porque é infinito. Está tendendo a infinito. Observe que a quantidade de zeros aqui que eu vou ter vai ser a quantidade de zeros menos 1 que vai aparecer aqui na frente do 1. É o número que vai, quando eu faço o x tender isso daqui, né?
vai ser o 1 sobre x, ele vai tender a um cara que é 0,000, a quantidade de zeros que eu tenho aqui com 1, tá? Então, não tem jeito. Quando eu faço x tender a mais infinito, x vir para cá, né? X tender a mais infinito, o valor da minha função vai para 0, tá? Então, quando eu faço x tender a mais infinito, 1 sobre x tende a 0, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora o x tender a menos infinito, ok? Olha o que acontece. Quando o x tende a menos infinito, também o 1 sobre x tende a 0, certo? Por quê? Ah, eu pego esse cara também, o 1 sobre x, né? E faço x tender, por exemplo, a menos 1 milhão, por exemplo. Tá? Isso daqui vai tender a quanto? A 0,0 negativo, né? Menos 0,000001, tá? É um número que está próximo de zero também. É negativo? É. Está se aproximando de zero pela esquerda. Ó. O zero está aqui, ele está se aproximando pela esquerda. O outro lá, quando eu fiz tender a mais infinito, estava tendendo para a direita. Mas está tendendo a zero? Tá, pela esquerda e aqui pela direita, tá? Então, realmente, ele está tendendo a zero aqui, tá? Muito bem. Então, já fiz o seguinte estudo. Quando x tende a mais infinito, vai para zero. Quando x tende a menos infinito, vai para zero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou me aproximar agora de zero, tá? Pela direita. Vou fazer o x tender a zero pela direita. Observe que o x está aqui e eu vou fazer o f de x também aqui. Vou fazer o x tender a zero pela direita, tá? E aí, olha só, quando eu faço x tender a zero pela direita, o negócio vai para mais infinito, certo? 1 sobre x vai para mais infinito, beleza? Se você quiser pensar de outra forma, você está pensando, né, não graficamente, mas algebricamente, o x está tendendo a zero pela direita, tá? O que vai acontecer com 1 sobre x? Basta eu pegar o seguinte, pega x tendendo a um número muito próximo de zero pela direita, 0,000001. Quantos zeros eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse cara aqui vai tender a quanto? A 1 sobre 0,00000. Quantos eu botei? 3, 6, né? 3, 6 e 1 aqui. Isso aqui é o quê? É 1, aí 7 zeros. Esse númerozão aqui. 10 milhões, tá? Então, quando eu pego um número muito menor aqui embaixo, esse cara vai ser o maior ainda, tá bom? Então, quer dizer, o negócio vai para mais infinito mesmo, tá? Então, x tendendo a zero pela direita, 1 sobre x tende a mais infinito. Isso parece bobo, mas é super importante você ter essa ideia, tá? Nessa função aqui. Se você entender bacana isso daqui, show de bola. Vamos fazer agora o seguinte, fazer x tender a zero pela esquerda, tá? Então, x tendendo a zero pela esquerda, o que acontece? Ah, quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre x vai para menos infinito, tá? Então, ele vai lá para baixo. Por que menos infinito? De novo, se eu faço x tender a zero aqui, se eu faço x tender eu estou fazendo tender a zero pela esquerda, então é um número negativo muito próximo de zero, menos 0,00001, tá? 1 sobre x, né, vai estar tendendo a quê? A 1 sobre menos 0,00001. Isso daqui é igual ao quê? É menos 1 com... Tem 4, 5 zeros. Então, é um número negativo, né? Mas muito grande. Então, quando eu faço esse cara aqui tender a zero, isso aqui vai tender a menos infinito, porque aparece um sinal de menos aqui, visto que aqui era negativo, tá? Então, a ideia é essa. Bom, o que aconteceu, então? Nós verificamos o seguinte, então, tá? Nós verificamos várias coisas aqui nesse limite. Primeira coisa foi o seguinte, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, isso daqui é igual a mais infinito,
o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0, pela esquerda, é igual a menos infinito, né? Quando x, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso daqui é igual a 0. E o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, isso daqui também é igual a 0, tá? Então, nós concluímos essas 4 coisas aqui. O limite quando x tende a 0 pela direita é mais infinito. O limite quando x tende a 0 pela esquerda, de 1 sobre x quando x tende a 0, é menos infinito. O limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é 0. E quando tende a menos infinito também é 0. Tá bom? Então, fica ligado nisso daqui, que a gente vai usar muito isso. Tá? Beleza? Então, vamos em frente. Bom, e temos também limites infinitos, né? Que aí o limite vai para infinito. Por exemplo, eu faço x tender a mais infinito aqui. Quando x tende a mais infinito, o f de x vai tender a mais infinito aqui. Por quê? Porque eu estou com a função f de x igual a x. Quando o x cresce, aqui o f de x cresce também. E quando o x tende a menos infinito, né? Eu tenho que x tendendo a menos infinito, o f de x também vai para menos infinito. Então, pode acontecer do limite para mais ou para menos infinito, tá? Formalizando, então, ó, a função f de x igual a 1 sobre x. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é 0. Limite de f de x quando x tende a menos infinito é 0. Limite de f de x quando x tende a 0 pela direita é mais infinito. O limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda é menos infinito. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha colocado lá na frente. Ok? Isso a gente vai usar muito. Olha só. Agora eu tenho uma função que é x elevado a n. Tá? Quando eu tenho x elevado a n e x está tendendo a mais infinito, isso aqui vai para mais infinito para todo n natural diferente do zero. Claro, se eu tiver x elevado a zero aqui, eu tenho a função constante 1, que é outra coisa. O limite da constante é a própria constante. Mas nesse caso, que ele é um número natural qualquer diferente de zero, eu tenho que esse limite aqui é mais infinito, certo? Estou pegando um número grande demais, elevando a um número n, diferente de 1. Vai dar um número grande demais, tá? Agora, se esse meu n aqui, x elevado a n, e eu tenho x tendendo a menos infinito, isso daqui vai ser igual a mais infinito se n é da forma 2p, ou seja, n é um número par, tá? Um número par positivo, beleza? Porque p pertence aos naturais, tá? Sem o zero. Então, se for o número 2, 4, 6, 8 e tal, esse n aqui for um número par, isso daqui dá mais infinito. Agora, se for um número ímpar, vai dar menos infinito. Então, você tem que ficar ligado se a potência que está aqui é par ou ímpar, quando x está tendendo a menos infinito. Quando está tendendo a mais infinito, não importa se é par ou ímpar, dá mais infinito. Agora, quando está tendendo a menos infinito, vai dar mais infinito se for par e menos infinito se n for ímpar, tá? Fica ligado aí na quebrada. Agora, a função 1 sobre x elevado a n. Nós vimos 1 sobre x. Agora, a gente já vai ver 1 sobre x elevado a n. Note que quando x tende a mais infinito, 1 sobre x elevado a n vai para zero, para todo n, certo? Agora, lembra que x elevado a n, quando x tende a menos infinito, depende se é par ou ímpar, vai para mais ou para menos infinito. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando x tende a menos infinito, não vai fazer diferença aqui, tá? Porque se eu pego um número, esse cara aqui vai tender a menos infinito ou a mais infinito, não importa. Quando eu pego 1 dividido por isso, ambos vão para zero, ou pela esquerda ou pela direita, tá? Aqui faz diferença ser mais ou menos infinito. Agora, como ele está no denominador aqui, e eu vou dividir 1 por algo enorme, ou positivo ou negativo, não importa. Vai tender a zero, ou pela esquerda ou pela direita, tá? Mas não tem problema nenhum agora.
Então, pode ser menos infinito, que esse cara aqui vai para zero também. Beleza? Bom, vamos lá. Agora eu queria que vocês resolvessem aí rapidinho esse primeiro aqui. Vai lá, pode responder no chat. Qual é a resposta desse limite aí? Limite, quando x tende a menos infinito, de x ao quadrado mais 1. Pode responder no áudio também, se quiser. Ó, teve um que respondeu menos infinito, o outro mais infinito. E aí, um dos dois está errado, né? Tem cara respondendo menos infinito e cara respondendo mais infinito. E agora? Continua respondendo aí, galera. Tem uma multidão de gente aí no curso. Nós estamos com 34 pessoas online, hein? Uma galera que faltou hoje. Ah, agora sim. Agora estão respondendo. Olha só, gente. O x está tendendo a menos infinito, certo? Aqui não é uma potência par? Potência par. Quando o x tende a potência a mais infinito, com potência par, o que acontece? Eu vou ter aqui que isso daqui vai tender ao quê? Isso daqui vai tender a mais infinito, certo? Isso aqui tende a mais infinito. Mais infinito mais 1, isso daqui é mais infinito. Ok? Então, o resultado dessa daqui é mais infinito. Vamos ver outra aqui. Essa daqui, x ao quadrado mais x menos 3. O que vai acontecer aqui? Pode responder aí no chat. Ou pode soltar a voz aí. Beleza. Beleza, todo mundo mais infinito. Ó, aqui nesse caso, tá? Quando eu tenho um polinômio aqui, eu tenho que ficar ligado no seguinte. Esse cara aqui que tem a maior potência, ele predomina aqui em cima desse, tá? Então, quando eu tenho polinômios e eu tenho essa questão de vai para mais infinito ou para menos infinito, quem manda é o cara que tem a maior potência. Igual no exército, o cara que tem a maior patente, ele manda no outro, tá? Por quê? Porque essa potência maior aqui, tá? Ela que faz o polinômio crescer mais ou decrescer mais rapidamente, tá? Então, eu vejo o seguinte, ó, esse cara aqui é o cara que tem a maior potência. Então, esse cara aqui está indo para mais infinito, né? Então, eu nem ligo para esse cara aqui, tá? Nem ligo para esse. Já está indo para mais infinito menos 3, isso daqui é mais infinito, tá? Tranquilo? Essa aqui é a história. Por quê? Porque às vezes o x está tendendo a menos infinito, você tem uma potência, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui é a maior potência, o que vai acontecer? Isso daqui vai para mais infinito, esse daqui eu nem ligo, porque esse daqui tem a maior potência, então isso daqui vai para mais infinito, tá? Antes de continuar aqui, se eu tivesse um cara assim, ó, o cara podia se confundir assim, ó, limite quando x tende a menos infinito, olha só. Aí eu coloco aqui, x ao quadrado mais x menos 3, beleza? Aí ia ter o cara que ia pensar assim, esse daqui faz ir para mais infinito, esse daqui faz para menos infinito. Não é assim, tá? Porque aí mais infinito com menos infinito dá o quê? Vai dar zero, vai dar mais infinito, tá? Então, por isso que eu digo o seguinte, você esquece esse cara aqui, esquece esse, e olha para o que tem a maior potência, tá? E aí você faz, esse cara aqui vai para mais infinito, menos 3, isso daqui está dando mais infinito. Opa, deu ruim aqui. Mais infinito, tá? Se você tivesse o limite de x ao cubo mais x menos 5, por exemplo, quando x tende a menos infinito, tá? Novamente, você vai olhar para a potência aqui, esse cara está indo para menos infinito. Esse aqui você esquece. E aí, menos infinito, menos 5, isso daqui vai dar quanto? Vai dar menos infinito, tá? Então, fica ligado nisso. Quem prevalece é a maior potência aí, no caso. Tá bom? Beleza. Bom, calma aí. Cara,
cara falou aqui, perguntou aqui o seguinte. Isso é só para limites tendendo ao infinito. É só para limites tendendo a mais infinito e a menos infinito, tá? Bizu é só para isso. E for polinômio, tá? Quando for um polinômio ali, aí você faz isso. A maior potência aqui é que manda na parada aqui. Tá bom? Então, só para polinômios e quando o x está tendendo a mais ou a menos infinito. Beleza? Então, vamos lá. Esse daqui, ó. X está tendendo a mais infinito. 4 sobre x mais 2. Como é que fica aí? Vamos lá. Responde aí. Beleza. Michael respondeu. Luan Carlos. Maravilha. Matheus Silva. Yasmine. Tudo certo. Vai para zero. Por quê? Olha só. Note que esse denominador aqui, ó, esse denominador aqui, vou colocar assim, ó, ele está tendendo a mais infinito, certo? Então, eu tenho 4 dividido por mais infinito. O que vai acontecer? Isso daqui vai para zero, certo? Eu tenho um número muito 4 aqui, dividido por um número enorme aqui, que está tendendo a mais infinito. Então, isso aqui vai para zero, tá? Esse aqui agora, eita, e agora? Olha aí, gente. Como é que eu faço esse aqui? Aqui é o seguinte, ó. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho um polinômio dividido por outro polinômio, tá? Se você fosse pensar daquele jeito lá, né, em cima ia dar mais infinito e embaixo ia dar menos infinito. E aí você ia ter um negócio assim, mais infinito dividido por menos infinito. Isso é uma indefinição, tá? Mais infinito dividido por menos infinito. É uma indefinição. Então, você não pode ter essa indefinição aí, tá? Como é que a gente faz? Tem um truque que eu vou fazer bem devagarinho aqui, que é o seguinte. Isso também, tá? Só quando o x tende a mais ou a menos infinito, e em cima aqui é um polinômio, e embaixo aqui é um polinômio também. O que você faz? Você olha aqui para o denominador e vê qual é o maior grau do denominador aqui, tá? Então, eu tenho que é x ao cubo. O que eu faço? Eu divido tanto o numerador quanto o denominador por esse cara aqui, x ao cubo, tá? Então, vou fazer isso. Ó. Então, isso daqui é igual ao limite e vou dividir o numerador e o denominador por x ao cubo. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo menos x dividido por x ao cubo. Vou fazer devagarinho aqui, tá? Mais 3 sobre x ao cubo. Aqui embaixo, x ao cubo dividido por x ao cubo. Antes aqui, o cara está perguntando um negócio aqui, o Luiz Fernando. Professor, pode me explicar por que o expoente par vai para infinito e o ímpar vai para menos infinito? Posso já explicar aqui, tá? Mas o que acontece é o seguinte, ó. Vou já explicar, deixa eu só acabar aqui rapidinho, tá? Mais 2x sobre x ao cubo menos 2 sobre x ao cubo. Beleza? Isso aqui quando x tende a menos infinito. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito. E observa o que vai ficar aqui, ó. X ao quadrado dividido por x ao cubo dá 1 sobre x, certo? X dividido por x ao cubo, menos isso, né? Dá 1 sobre x ao quadrado. Mais, aqui vai dar 3 sobre x ao cubo mesmo. Aqui, x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Aqui, vai dar 2 sobre x ao quadrado. E aqui, menos 2 sobre x ao cubo, certo? O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Esse limite aqui, ó, quando x tende a menos infinito, vai para zero. Esse limite aqui, quando x tende a menos infinito, vai para zero. E esse aqui também vai para zero. Esse daqui vai para zero. E esse daqui vai para zero. Esse limite vai dar zero dividido por 1, que é igual a zero. Então, esse limite é zero. Ficou claro? Então, se você tem x tendendo a mais ou a menos infinito aqui,
tá? Uma coisa que você pode fazer é fazer a divisão tanto do polinômio que está no numerador quanto do polinômio que está no denominador por x elevado ao grau do polinômio que está no denominador. O maior grau aqui é 3. Então, dividir tudo por 3, tá? Só que, se você perceber, você vai verificar o seguinte, tá? Da mesma forma lá do polinômio, quem está mandando aqui, ó, né, quem tem o maior expoente é o cara que está no denominador, tá? Então, você pode verificar que aqui esse cara vai comandar. Então, esse negócio vai para 0. Mas eu aconselho a você fazer esse exercício aqui, de fazer a divisão que não falha, tá? Você não erra desse jeito, tá? Bom, vamos lá. O Luiz Fernando, ele perguntou, professor, por que quando eu tenho uma potência par e uma potência ímpar, quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, na verdade é o mais infinito e menos infinito, né? O mais infinito, ímpar e menos infinito, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui o GeoGebra e vou fazer um gráficozinho aqui rapidinho, tá? Para matar essa tua curiosidade aí. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, eu acho que todo mundo está vendo aqui, né? Eu vou criar um controle deslizante aqui. Deixa eu colocar um cara aqui. Vou colocar um N aqui. E vou colocar ele variando de 1 a 10. Vai ser a minha potência, tá? Eu vou fazer a função aqui. X elevado a N. Tá? Como N é 1, está dando uma reta aqui. Então, Luiz, nota o seguinte, ó. Deixa eu arrastar para cá, assim. Nota o seguinte, aqui eu estou com a função x, tá? X o n é 1. Então, quando o x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Olha o que vai acontecer quando o x for 2. Deixa eu mudar aqui para ficar de 1 em 1. Ficar só número inteiro. O incremento aqui é 1. Vamos lá. Quando x for 2, olha o que acontece, ó, com a potência par. X vai para mais infinito, y para menos infinito. Observa que, em ambos os casos, ó, quando eu faço tender a menos infinito, ele está lá para cima, menos infinito está lá para cima. Isso é uma característica dos polinômios, tá? Quando é ímpar, ele vem de baixo, geralmente, ó, ele vem de baixo e vai para cima, tá vendo? Quando é par, ele vem de cima e termina em cima. Então, não tem jeito. Quando eu venho de menos infinito, ele vai para mais infinito. Quando eu tendo aqui a mais infinito, ele também vai para mais infinito. Ó, o ímpar, ele vem de baixo, vai para cima. Potência par, ó, vai de cima e vai para cima. Ó, potência ímpar, vem de baixo, vai para cima. Potência par, vem de cima, vai para cima. Então, não tem jeito, tá? Sempre que for potência ímpar, quando eu fizer menos infinito, ele vai para lá para menos infinito. E quando eu faço x tender a mais infinito, ele vai para mais infinito. Dá para clarear assim com o gráfico da função? Outra explicação é a seguinte. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui para a aula. A outra explicação é a seguinte. Aqui, né? Ó, sempre que eu tenho um número x, né, elevado a uma potência par, aqui n par, o resultado dá positivo quando o número é negativo, né? Por exemplo, eu tenho menos 2 elevado a 4. O que é isso? Isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, quando eu faço menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, isso daqui vai dar um resultado mais. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Mais 16. Tá? Então, a potência par, como tu tem a quantidade de sinais negativos par,
né? Esse aqui com esse vira positivo. E esse com esse vira positivo. Então, positivo com positivo, positivo. Quando a quantidade aqui de multiplicações que você vai fazer é par, você tem que os números negativos vão ficar positivos. E quando você tem uma quantidade ímpar, por exemplo, se eu tivesse 3 aqui, né? Tivesse 3 aqui, eu ia ter menos, menos, menos. Esses dois aqui ia fazer um mais com um menos, isso daqui dá menos, tá? É só por isso, beleza? Aquela coisa... aquela coisa de multiplicação, tá? Ó, observa que quando eu estou pegando o mais infinito, tá? O mais infinito não tem nada a ver. Quando eu faço o limite de x elevado a n, quando x, aqui o x, tende a mais infinito, não importa se é par ou é ímpar, isso daqui dá mais infinito, tá? Não vai confundir com menos infinito, não, tá? Beleza, Luiz? Valeu. Bom, vamos em frente aqui. Vai acabar. Bom, essa daqui é análogo, tá? Também você faz a divisão do grau do denominador, né? Então, aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Isso daqui vai ficar, ó, limite, quando x tende a mais infinito. Agora eu estou fazendo o quê? Eu vou dividir tudo por x ao quadrado. Quando eu divido essa parte aqui por x ao quadrado, x à quarta dividido por x ao quadrado, dá x ao quadrado. Menos 1 sobre x, que é a conta que vai dar eu dividindo essa parte aqui, mais 3 sobre x ao quadrado, certo? Aqui embaixo vai dar 1 mais 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. Note que agora, esse cara aqui, ó, quando x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Esse daqui vai para zero. Esse daqui vai para zero. Esse daqui vai para zero e esse daqui também vai para zero. Então, tem o mais infinito dividido por 1. Isso daqui vai para mais infinito. Esse é o resultado dessa conta, tá? E agora, aqui, os caras são a mesma potência, né? Então, isso daqui vai dar o quê? Ó, fazer o limite aqui. Vai ser o limite quando x tende a mais infinito dividindo por o grau do maior grau do denominador aqui, que é x à quarta. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x ao cubo mais 3 sobre x à quarta. Aqui embaixo, 1 mais x ao quadrado dividido por x à quarta vai dar 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x à quarta, tá? Esse cara aqui, quando x tende a mais infinito, vai para zero, esse também vai para zero, esse vai para zero e esse vai para zero. Deu 1 sobre 1, que é igual a 1, tá? Beleza? Vamos em frente. E esse outro aqui é o mesmo, tá? Eu repeti aqui, não sei porquê, era para ser menos infinito, eu acho, tá? Mas ele também vai para 1. Esse limite aqui também vai para 1, igual a 1. Ok? Vamos em frente. Bom, calcule caso exista o limite abaixo. O x está tendendo a 3 pela direita. Então, note aqui que o x está tendendo a 3 pela direita. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou fazer um desenhozinho aqui. Ó. O 3 está aqui e o x está tendendo a 3 pela direita. Tá? O que vai acontecer com esse denominador aqui? Ó? Esse x aqui, ele é um cara que ele é maior que 3. Tá? O x é maior que 3. Então, esse denominador aqui está tendendo a zero pela direita. Tudo bem? Então, note, o denominador está tendendo a zero pela direita, porque é um número maior que 3. Então, eu estou fazendo agora, como se eu estivesse olhando aqui, ali a função 2 sobre x, onde o x está tendendo a zero pela direita, tá? Porque o denominador está tendendo a zero pela direita. Então, o que vai acontecer aqui? Esse resultado aqui, ó, quando x tende a zero pela direita, lá da função 1 sobre x, vai ser a mesma coisa que a função 2 sobre x. Quando a função 1 sobre x tendia a zero pela direita, ia para mais infinito, não era isso?
quando x tende a zero pela direita, tá? Então, isso aqui também vai para mais infinito. Beleza? Agora, quando x tende a zero pela esquerda, deixa eu tirar esses caras aqui. Quando x tende a zero pela esquerda, o que, que vai acontecer? Faça um raciocínio análogo aqui, ó. Pego 3, coloco aqui, o x está tendendo a 3 pela esquerda. Ah, então quer dizer o seguinte, que esse cara aqui é menor do que 3, né? Então, isso daqui, esse denominador está tendendo a zero pela esquerda. Se o denominador está tendendo a zero pela esquerda, então, isso daqui, ó, eu estou pegando isso e dividindo por um número muito próximo de zero negativo. Isso daqui vai tender a menos infinito, tá? Então, esse é o raciocínio, beleza? O próximo aqui, quando x tende 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3. O que, que vai acontecer? Esse limite não vai existir, certo? Esse limite aqui, ele não existe. Por que, que ele não existe? Porque quando eu fiz ele tender a zero pela direita, deu igual a mais infinito. Quando eu fiz tender a 3 pela esquerda, deu menos infinito. Então, como eu me aproximo pela esquerda dá uma coisa, pela direita dá outra, o limite não existe, tá? Só para finalizar, vamos ver o gráfico disso daqui, só para a gente visualizar legal aqui o gráfico. Ó, não vou mostrar isso aqui. A função era 2 dividido por x menos 3. Olha aqui o gráfico. O gráfico é esse daqui. E aí, eu faço x tender a 3. Não, saiu errado aqui a função, tá? Eu tinha que colocar um parênteses aqui, peraí. Parêntese aqui. Agora sim, essa daqui. Aí eu vou fazer x igual a 3 aqui, só para eu ver o valor. X igual a 3 não, y igual a 3, né? Não, é x igual a 3 mesmo, desculpa. X igual a 3, eu quero essa reta aqui, ó. Olha o que que acontece, ó. Quando eu faço x tender a 3 pela esquerda, ó, vai para mais infinito. Quando eu faço x tender a 3 pela direita, desculpa, x tender a 3 pela esquerda, vai para menos infinito. X tendendo a 3 pela direita, vai para mais infinito. Então, a gente percebe realmente que aconteceu isso. Quando eu faço x tender a 3, não tem como, né, ir para o mesmo limite, ir para o mesmo L. Quando eu me aproximo pela esquerda, vai para um valor. Quando eu me aproximo pela direita, vai para outro valor. Então, realmente, esse limite não existe. Beleza? Bom, pessoal, nós chegamos no nosso horário limite aqui. E aí, nós nos encontramos aí na nossa próxima aula. Beleza? Então, um abraço a todos. Qualquer coisa, passe um e-mail aí para mim, para tirar dúvida. O pessoal que não conseguiu acesso à plataforma, passa um e-mail que eu resolvo aí a parada rapidinho, tá bom? Não esqueçam de preencher lá aquele questionário na plataforma para a formação dos grupos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.